É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu estava considerando o quanto é bom cultuar a Deus aqui com os amados irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos sabem que, além da igreja sede em Goiânia, e nossas muitas igrejas hoje, em no mínimo 15 estados, lá da nossa federação no Brasil e outras fora, eu ando muito. De uns 10 anos para cá, eu não fico fora da igreja aos domingos nem às terça-feiras. Só quando estou assim atendendo igrejas ligadas ao ministério, nossas igrejas. Os irmãos sabem que eu ando muito. Não é preciso, não estou querendo chamar a atenção dos irmãos para mim. Mas é uma agenda que eu agradeço, sou obrigado pela tarefa que tenho com nossas igrejas e presidir a convenção. Eu agradeço 70% dos convites da agenda. No mínimo, 70%. Então imagine o tanto que o nosso mundo é carente. Mas o que eu quero dizer é que, como eu falo com conhecimento de causa, quando eu venho aqui ao Japão, eu sempre comprovo isto, que os irmãos aqui cultuam com quebrantamento, que a igreja adora ao Senhor com dedicação, com fervor, porque há uma dependência de Deus. E eu quero desejar aos irmãos, às irmãs, que quaisquer que seja o tempo que os irmãos estejam vivendo, seja tempo de bonanças ou de provações neste país, haja sempre este quebrantamento diante do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos países da Europa ou na Europa já foram assim, com igrejas fervorosas, cheias do Espírito de Deus, muitas maravilhas de Deus, um povo cantando, adorando, com lágrimas, com fervor, com línguas estranhas. Depois que países como, por exemplo, Portugal, atingiram uma classe média. Um país, ele está bem financeiramente quando ele tem uma boa classe média. Quando ele tem o extremo, ricos e pobres, é fatal. Agora, quando tem uma boa classe média, isto é evidência de que um país está bem financeiramente. Quando Portugal chegou e atingiu uma boa classe média, a frieza espiritual tomou conta das igrejas. Tomou conta das igrejas. Alguns pastores em Portugal me disseram: Pastor Gilmar, nossos crentes não querem vir à igreja. Estão vivendo confortavelmente. Têm o que querem. E não querem mais vir à igreja. Deus nos abençoe. No muito, no pouco. Na grandeza, na escassez, na riqueza, no conforto, estejamos sempre adorando ao Senhor. Dependendo do Senhor. Amando ao Senhor. Aleluia. Para lermos a palavra do Senhor, pegue na mão do seu irmão, por favor. Pastor Belino, Belini. Muito bem. Muito bem. Pegue assim na mão do seu irmão. Isto. Por favor. E faça o favor de olhar para ele, senão é uma indelicadeza ficar apertando a mão do irmão, da irmã e olhando para o outro lado. Olhe para o irmão e faça-lhe uma pergunta. Pergunte para ele: irmão, por que você ora? Por que você ora? Hoje você vai para casa com esta pergunta. Pergunte outra vez: irmão, por que você ora? Por que você ora? Olhe para o pastor Gilmar. Muitos de nós oramos porque as necessidades
nos fazem orar. Glória a Deus. Muitos de nós oramos porque as circunstâncias nos fazem orar. Muitos de nós oramos porque os probleminhas familiares, conjugais, nos fazem orar. Sabe quando é que o crente agrada ao seu Senhor? Quando ele não tem nenhuma carência, nenhum problema, nenhuma razão por que orar, mas vai orar só porque ama conversar com o seu mestre. Oh, aleluia! 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 Olhe para o irmão outra vez e diga: quando não estiver faltando nada, quando estiver tudo ajustado, tudo bonzinho, ore mais do que nunca, só para ter o prazer de adorar. Aleluia! 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 Serve para nós, pastores, pregadores do Evangelho, porque muitos de nós só lemos Bíblia e só oramos no dia que temos a responsabilidade de pregarmos ou de ensinarmos. O bom cristão é aquele que ora e lê a Bíblia, independente de ter qualquer compromisso de ministração. Quantos entendem isso? Digam comigo amém. 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 Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no seu primeiro livro, Gênesis, capítulo 1. Haja vista que estamos ainda no começo do ano, faz bem nós conhecermos o Gênesis, cujo nome significa começo. Aqui está o começo de todas as coisas, inclusive da família. Mas não é sobre isto que vamos meditar. Com base no Gênesis capítulo 1, alguns versículos que vamos ler, eu quero ministrar ao seu coração, irmã e irmão, acerca das operações ou trabalhos do Espírito Santo na vida do cristão. Diga comigo: o trabalho do Espírito Santo na vida do cristão. Você pode repetir isto? 1, 2, 3. O trabalho do Espírito Santo na vida do cristão. Muito bem. Vamos ler Gênesis capítulo 1. Inicialmente os versículos 1, 2 e 3. Depois leremos os versículos 11 e 12 deste mesmo capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. 4. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículos 11 e 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando sementes conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela. Conforme a espécie, e viu Deus que era bom. Amém. Amém. Tomem assento, queridos. Mantenham vossas Bíblias, por favor, abertas, aí onde nós lemos. Meus irmãos queridos, de uma maneira aplicativa, nós podemos conferir aqui como o Espírito de Deus opera, trabalha, atua na vida dos filhos de Deus, na vida do verdadeiro cristão, na vida dos que
nasceram de novo. Vamos conferir o que ele faz. Voltemos a considerar os versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Ora, diz a Bíblia, no princípio criou Deus todas as coisas que existem, sejam as visíveis ou as invisíveis, foram criadas por Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive o homem. Nós não somos resultado do acaso, de uma explosão, de uma espécie inferior que evoluiu e tornou-se aperfeiçoada. Não, nós somos projeto de Deus, iniciativa de Deus. Aleluia! Nós somos criados por Deus. Jesus Cristo, que é Deus, não é simplesmente uma criação de Jeová, como dizem os falsos testemunhas de Jeová, interpretando errado o que diz a Epístola aos Hebreus: tu és meu filho, hoje te gerei. A palavra gerar ali não tem o mesmo significado do nosso português. Também não me convém explicar em detalhes agora. Jesus Cristo é Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, escrevendo ali no capítulo 1, versículos 16 e 17 daquela epístola, ele diz claramente: porque todas as coisas, quer sejam as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos ou potestades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e por meio dele subsistem todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas foram feitas por ele. João também confirma isto no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. No princípio criou Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. A palavra criou aqui é diferente da conotação do nosso português. Criou aqui, na verdade, significa criar, chamar a existência do nada. Por isto que a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou desejamos, porque ele chama a existência as coisas que não existem. Aleluia! No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora percebam, versículo 2: a terra, porém, era vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Ora. Por quê? Para quê? Deus criou uma terra vazia, deformada e cheia de trevas.